Pepe Colasso, boa noite. Boa noite, tudo certo, Toninho? Tudo bem. Prazer. Tranquilo. Aí. Senta Cheguei aí na hora nós. boa, né? Na hora que está sendo servido o rango, que o cheiro tá bom. Tá. Verdade. E aqui a gente sabe que tem coisa boa. Eu já venho aqui no Galpão dos Amigos, já tomei umas boas cervejas daí, Rafinha. Certinho, querido. Rafinha Tudo também bom? acabou de chegar, foi pra academia, agora vai eu encher não tive essa chance hoje. Tava querendo, mas ontem eu fiz o exercício. Depois de muito tempo consegui dar uma suada. Pepe, como bom é pra que saúde, tá né? Como é que tá o gabinete 34? 34, trabalhando muito, Toninho. Dedicação total, né? É o primeiro mês que a gente iniciou aí o processo de trabalho na Assembleia, né? E quem tem acompanhado tem visto que a gente está chegando cedo e saindo tarde de lá, porque é um envolvimento diário de estar dando o retorno, assistência, a resposta para... Obrigado. A resposta para a sociedade, para os vereadores, para os prefeitos, os municípios que vão lá nos visitar. Então, às vezes, um prefeito precisa de uma conversa com a secretária da Saúde, a gente tem que acompanhar. Um secretário de Infraestrutura tem que acompanhar. Então, é um envolvimento diário. Quem tem visto, acompanhado nas redes sociais, as nossas entrevistas tem visto. Eu acredito que a gente fechou um mês muito bem. Nós criamos um roteiro de ideias e de conteúdo muito forte nesse primeiro mês que a gente passou. Além das comissões que nós consolidamos, que estamos fazendo parte, né? Inclusive peguei a presidência de uma comissão de um assunto tão importante que são os assuntos de defesa da criança e do adolescente, que tem um fundo específico para isso, que é uma matéria extremamente importante. Eu vou ser o presidente da comissão. Nesse mês me consolidei como líder da bancada do Partido Progressista. Faço parte de algumas comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da casa. Todos os projetos passam por lá. Então, acho que a gente se localizou muito bem dentro da Assembleia. Porque a Assembleia é isso. A Assembleia é o relacionamento. Você está em boas comissões, está enxergando de perto e participando dos grandes debates, dos assuntos, dos projetos de lei que estão sendo discutidos. Então, quando você consegue estar presente, ser membro dessas comissões, você está dentro desse processo. E eu acredito que esse mês foi um mês muito trabalhado para que a gente pudesse estar presente, estar consolidado dentro dessas comissões, para que a partir de agora a gente possa estar implementando os grandes debates. Nós implementamos 6 frentes parlamentares, principalmente frentes parlamentares de interesse aqui da região sul, umas de interesse do Estado, mas muitas de interesse da região sul. Uma foi da questão das causas com crianças, de defesa das crianças com autismo, né? Espectro autista, que você sabe que eu já defendo isso. A gente já pauta isso há muito tempo. E agora nós criamos uma frente parlamentar para isso. No dia 4 de abril, nós vamos estar fazendo um fórum, esse fórum parlamentar vai estar fazendo um grande debate na Assembleia, inclusive com palestrantes, com entidades que trabalham dentro dessa área. Nós criamos o Fórum Parlamentar da Redragagem do Rio Tubarão, na verdade, da discussão das dragagens dos rios catarinenses. Mas, porque você não pode especificar, né, qual o rio, mas criamos justamente para debater a questão da redragagem do Rio Tubarão. Ontem, lá no gabinete, quem esteve lá foi o secretário da Defesa Civil, Coronel Armando, justamente debatendo isso, uma possibilidade até de financiamento. Nós vamos debater isso já na semana que vem na Assembleia, e depois esse debate continua aqui no dia 24 de setembro, quando do seminário da enchente de 74, que existe algumas possibilidades de nós trazermos recursos para cá, para que de fato essa obra tão importante seja feita. Precisa readaptar, né, a questão desse projeto que foi feito lá no tempo do governador Raimundo Colombo. A licença ambiental não existe ainda, mas a ideia é até dar uma amplitude para essa discussão em toda a bacia hidrográfica, incluindo o rio Capivari de Baixo, que também precisa ser feita a redragagem. Então criamos uma frente parlamentar para isso. Estamos discutindo a questão da universidade gratuita, que o governador já evoluiu essas conversações, tentando englobar várias universidades nisso, inclusive a nossa Unisul, para que não fique só nas universidades comunitárias. Enfim, implementamos vários debates importantes com frentes parlamentares
que nós achamos extremamente importante. Para quem não sabe, nós temos muitos empresários que estão investindo no cultivo da ovinicultura no estado de Santa Catarina, principalmente aqui no sul. Temos empresários que estão investindo nisso. Nós criamos uma frente parlamentar para poder discutir a formação de cooperativas e de incentivos para esse setor que vem crescendo no país, mas principalmente em Santa Catarina, que é a questão da ovinicultura, da carne da ovelha, né? Então, eu acredito que foi um mês bem intenso aí, com debates importantes, de assuntos importantes para fomentar riqueza, gerar emprego, e fora outras questões que todo mundo já sabe que é a nossa bandeira, que é a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, os hospitais filantrópicos que a gente tem feito visitas direto na Secretaria da Saúde. Pepe, o Hospital Conceição foi considerado um dos melhores do Brasil, né? Isso é um motivo de orgulho também para a gente. Toninho, apesar de haver muitas reclamações hoje por parte da população com relação ao atendimento no hospital, mas ele tudo bem, tem lá os seus percalços. Essa daí é a reclamação que a gente pode fazer quanto à questão administrativa do hospital, né, que está se colocando aqui. Mas, quanto parlamentar, a gente tem que saber e lutar por um hospital que é uma potência na região sul. E aí está essa questão de atendimento, se é bom ou é ruim, eu não sei, mas ele está sendo considerado um dos melhores hospitais do Brasil pelo seu serviço. Então isso tem que ser reconhecido. Sim. E nós temos cada vez potencializar mais. Nessa semana, eu tive 2 reuniões com a secretária Carmen, uma com o Hospital São Donato de Sara, o outro com os representantes do Hospital de Laguna, na preocupação de não perdermos as UTIs que foram consolidadas, infelizmente, no período da Covid, mas que nos deu aí uma abertura de leito maior. Mas não para a região da REC. Pode perder mesmo, né? Mas é um assunto que está sendo debatido. E nós já estávamos debatendo nessa semana lá, levando esses hospitais para encontrar uma forma para que a gente não possa ter leitos aí de UTI fechado na região. E da mesma forma nós estamos levando agora o Hospital Nossa Senhora da Conceição, eu não sei quando que está na agenda, se é terça ou quarta, vai ser nessa semana novamente com a secretária Carmen. Eu tive a honra aí de circular aí com os representantes desses hospitais. Não é só a vinda de verba, né? É a continuidade de alguns convênios que estavam sendo feitos. Nesses hospitais filantrópicos, a possibilidade de abrir questões de alta complexidade, que eles têm possibilidade hoje para abrir, que desafoga o Nossa Senhora, desafoga o de Criciúma também. Então, não é só especificamente na questão de verba, mas na discussão geral do funcionamento dos hospitais, né? O que é que está funcionando, o que é que não está, o que é que dá para aumentar de verba, quais as expectativas. Então, é uma pauta importante que a gente também lutou nesse período aí, estamos lutando. Então, resumindo, acho que foram 30 dias aí de muito esforço, muito trabalho, mas discutindo pautas importantes que agora a gente vai, nos próximos meses, e eu acho que o cidadão vai conseguir ver, que a gente vai esmiuçar cada frente parlamentar, cada assunto, cada pauta que a gente já implementou nesse primeiro mês, cada pauta dessa vai ser esmiuçada agora durante esse ano que nós vamos passar para fazer um bom trabalho na Assembleia. E a SC 370? Também, pautamos todos, todos isso foram pautados. Outra pauta. Sim, que importante, está contigo. Importante. Mas uma coisa são pautas que a gente coloca, discussões, requerimentos. Esse da 370, a gente teve lá na infraestrutura, na semana com o secretário GR, vendo a questão da rodovia da imigração, que ela teve um problema agora por causa de detonação de pedra. Tivemos com o prefeito Aguinaldo e houve já a garantia do secretário GR de ver todas as questões de aditivos que precisam ser feitos. Estamos aguardando a resposta do secretário, mas o secretário de prontidão, né, já criando as expectativas para a obra da continuidade. No momento também levamos o prefeito Clay para ver a obra da várzea e o prefeito Júnior de Garopaba para ver uma questão também da revitalização da entrada de Garopaba. E na ocasião, claro, discutimos a rodovia 370 nessa revitalização dela também que a gente vem debatendo.
Por que eu falei antes dos fóruns parlamentares? Porque os fóruns parlamentares são diferentes dessas reivindicações. Os fóruns parlamentares são as grandes pautas, né? Quando eu te falei da questão do espectro autista, das redragagens dos rios, que nós estamos passando um problema enorme com cheias em Santa Catarina. E aqui na nossa região, o que sofremos ano passado, não queira Deus que a gente não sofra mais, mas a gente sabe que não vai ser assim. Então esse assunto precisa ser apertado, ele precisa ser debatido, ele precisa ser defendido para que o governo do Estado, o governo federal, saiba o quão é importante colocar esses recursos necessários aqui. Então, enfim, né, fazendo um resumo aqui para o teu povo aqui, do que a gente fez aí nesse período. Pepe, a gente chega na sexta-feira à noite cansado, rapaz, porque é trabalhar de manhã, tarde, de noite, madrugada, não é fácil. Cara. Também foi uma luta incessante nossa para chegar até aqui, o primeiro programa, mas é claro que o primeiro de uma série que a gente vai fazer sempre em bares e restaurantes da cidade, como sempre quis, o Botequim, né? E é inevitável falar, porque você teve um padrinho político, que foi o Juarez, nesse sentido. Eu tenho dito, ao longo das conversas que a gente tem, de que o Juarez foi 4 vezes deputado estadual, foi presidente da Assembleia, que movimenta quanto a Assembleia? Mais de R$1 bilhão. Sim, sim. Né? Imagina. O Juarez foi presidente. É até foi mais governador, do que ser prefeito, né? Foi governador por 10 dias. O Juarez teve oportunidades para, vamos dizer assim, ser 171, não foi. Sim. Quer dizer, não foi, ninguém achou nada dele. Ele tem se colocado à disposição da justiça o tempo todo, né, e dizendo que ele quer realmente provar a sua inocência. Você teve um convívio muito maior do que eu com ele, né, você pode falar ainda um pouco mais. Eu tive um convívio mais voltado para a imprensa, nas entrevistas que eu fiz dele, e ele sempre bateu nisso. Ele sempre foi contra isso, que os princípios básicos dele não permitiam isso. O que tu sabe até hoje, como é que está, se tu tem alguma boa nova aí para a gente? Toninho, primeiro assim, né, eu no começo de um mandato de deputado estadual, muito feliz, muito empolgado, muito vivendo um momento ímpar, né? Sim. Porque para mim, pessoalmente, é assim, como é que eu vou dizer, um reconhecimento, né, do trabalho da gente e a oportunidade que a gente está tendo. E aí receber essa notícia com muita tristeza, né? Poxa, isso me abalou, né? Eu tô em Florianópolis e quando no final da semana eu chego em Tubarão, daí que o cara meio que cai na real. Pá, o que está acontecendo, tal? Então, porque é um amigo que está lá, não, né? Abate, a cidade inteira está abatida. Exatamente, o que eu noto assim é que a cidade está triste, né? E quem convive como eu convivo com o Juarez há muito tempo, o Juarez foi uma pessoa sempre muito cuidadosa com isso. Todos os procedimentos de licitação aí, por exemplo, esse caso que está sendo discutido, sempre passou pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, ele sempre exigiu que fosse isso passado. Enfim, né, Toninho, torcer, eu acho que é uma medida muito brusca, né, de deixar desse jeito. É claro que tem que respeitar a justiça fazer o dever dela. Eu rezo todo dia para que isso seja esclarecido o mais rápido possível. Com certeza. E torço para que ele possa estar retomando para a Prefeitura de Tubarão o mais rápido possível, porque assim, talvez nós tenhamos hoje aí a maior administração que a cidade já teve. Né? Com certeza. E isso é um prejuízo para a cidade. E também, né, ao longo desses 6 anos, não se ouviu falar nada dele, a não ser esse agora do lixo. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu também não vou aqui ficar discutindo os atos da justiça, né? Eu sou advogado, tenho acompanhado algumas leituras que ali faço, até entendo que teria outras medidas para poder fazer a investigação. Mas existe um rito para isso, que tem que ser respeitado e, né, vamos acompanhar isso até o seu desfecho. Mas eu rezo todos os dias e aquele amigo que está lá hoje é uma pessoa que, como tu falou, ele tem uma história linda. Sim, né? Uma história política bonita. Muito bonita. Né?
E o que a gente torce é para que tudo seja esclarecido e ele possa retomar o seu trabalho o mais rápido possível. Eu acho Obrigado, que a torcida Pepe. na maioria da cidade. Obrigado, né? primeiro, por estar aqui. Parabéns aí pelo Obrigado mesmo, do fundo do coração. por mais essa oportunidade que tu nos dá, que eu sei que tu és um batalhador. Tu começou esse estilo de programa que eu me lembro que o meu pai participava. Sim. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje, porque eu me lembro quando era feito programa na casa do meu pai. Sim. Né? Muito tempo. Quando tu começou com essa ideia de fazer o conversa de botequim, essa coisa toda, com o Alberto Botega, falecido Alberto Botega, o meu pai, vocês que participavam. Depois tu fosse lá para a Unisul, agora tu estás vindo com essa nova roupagem, mas né, com esse estilo antigo, como né, que já pegou o gosto da população tubaronense e da região. Então, te parabenizar, fico muito contente pelo teu sucesso. Teu sucesso é o nosso sucesso, amigo. Obrigado, querido. Deus te ilumine. Obrigado. Que tu tenha muita sabedoria para conduzir bem os destinos das obras, enfim, de todos os eventos, de tudo que for ocorrer na região. Participe, esteja com certeza ativo conosco. Não tem fim de semana, né? Amanhã já tem que acordar às 8, porque nós vamos inaugurar a obra lá em Garopaba. Depois tem que ir no CTG em Sara e vai caminhando. É por aí. Mas eu estou gostando demais, é bom. Que ótimo. Obrigado. Gente, nós estamos chegando ao final do programa. Obrigado, Pepe Colasso.